Mas eu queria também ouvir perguntas de vocês, conversar também, né? A turma assistiu Uma Onda no Ar também, eu passei para eles. Você passou? Acho que tem a ver também com o tema que a gente queria tratar também, que que vai legal. ser interessante para a gente comentar. Bacana. No caso de Uma Onda no Ar, por exemplo, eu parti da seguinte ideia. Quase sempre as comunidades pobres no Brasil, elas só geram notícia ruim. Se a gente ouve falar na favela como lugar de bandido, traficante, violência, essa que é a imagem ligada à periferia e às favelas no Brasil. E eu sempre tive vontade de contar histórias que fossem histórias de vitória popular nesses lugares. E eu ouvia muito a Rádio Favela no meu carro, eu ouvia na hora do almoço, estava indo para casa almoçar, e achava muito engraçada aquela rádio. E eu ouvia porque ela era uma rádio diferente das outras. Porque, na verdade, se a gente ouve uma rádio para outra, a diferença é muito pequena numa rádio comercial, tocam as mesmas músicas, os mesmos comerciais, as mesmas notícias. Mudando um pouquinho a forma, mas é basicamente isso. E era muito engraçado ouvir uma rádio que vinha com um som meio sujo, que tinha uma vinheta que já dizia de cara que entrava assim: você está na favela, e barulho de tiro, que já brincava com esse preconceito. E para vocês terem ideia, nessa época o Misael tinha um programa que se chamava A Hora do Corno, que tocava meio-dia assim, na rádio, em que a pessoa só podia pedir música se fosse corno. Então ligava, eu queria pedir uma música, assim, mas você é corno. Eu, não é para mim, não, é para um amigo meu. Né? Então, aquilo tudo era muito engraçado, e eu resolvi um dia ir na rádio, e eu queria fazer um filme a partir da história da rádio. A rádio nessa época ainda era uma rádio clandestina. Então subi lá no morro um dia, era um dia de carnaval, até o Misael estava lá sozinho na rádio, e conversamos, e eu falei para ele: olha, Misael, eu queria muito ouvir de você, quer dizer, como é que foi essa história dessa rádio, me interessava contá-la. Me interessava fazer um filme principalmente dirigido aos jovens, e muito dirigido aos jovens de periferia e aos jovens de comunidades como da favela e favelas e vilas, exatamente para contar essa história, que era uma história de jovens que tinham se organizado, de certa forma, até um pouco parecido com o que nós estamos fazendo aqui, para se apropriar de certos meios. No caso deles não era o cinema, mas era fazer rádio, não é? E tinham conseguido fazer isso com uma grande comunicação. E usando equipamentos muito simples e uma enorme criatividade. E usando toda uma linguagem extremamente popular, e eles foram chegando nas pessoas, e não só nas pessoas da própria comunidade, como isso foi chegando, descendo, vindo cá para o asfalto, e chegando nas pessoas de classe média que foram ligando na rádio, e isso foi dando a eles uma possibilidade assim, de cada vez alcançar mais pessoas. Tanto é que acabaram sendo reconhecidos como uma rádio educativa, né, e tendo a possibilidade de operar. Mas toda essa história então me interessava muito. E como é que foi o meu processo de construção desse filme? Eu combinei com o Misael que ele ia me contar a história da rádio, e isso a gente fez em vários encontros que nós tivemos. Ele contando, eu perguntando e gravando essas histórias, não só dele, mas de outras pessoas da rádio. A rádio tinha uma pessoa muito interessante, que era a Dona Mariquinha, que era uma senhora de 70 anos, que também tinha um programa matinal muito divertido, e que ouvia coisas da comunidade e tal. Então ouvimos também a Dona Mariquinha, ouvimos o Nerimar, que era um outro companheiro dele lá, como ouviram as várias pessoas. Obviamente era uma história em que ele estava me contando uma história de 10, de 15, 20 anos de história. E aí outra coisa que também que cabe a nós sempre, quando vamos fazer cinema, pensar, é como que eu vou sintetizar todo aquele material, como que eu vou sintetizar toda aquela história. Como é que eu vou contar uma história de 10 anos num filme de 2 horas? Não é verdade? O que eu vou deixar de fora, o que me interessa. Além disso, por exemplo, eram muitas pessoas que tinham ajudado a construir a rádio, mas é difícil você contar uma história com personagens demais. Essa história se dispersa, ela tende a se dispersar. Então, quer dizer, você tem que centralizar os personagens. Então, às vezes você pega 2 personagens verdadeiros e transforma num só. Junta 5 e viram 2. E foi isso um pouco que eu fui fazendo com essa história. Então, primeiro a gente ouviu toda a história deles, eles nos contaram.
Aí passamos a trabalhar o roteiro. Eu trabalhei com um roteirista chileno, brasileiro, chamado Jorge Duran, do Rio de Janeiro, e juntos nós pegamos aquele material todo, aqui da rádio, toda a história que eles tinham contado, e nós fomos transformando aquilo em roteiro. E aí tem outra coisa importante também, é que é fundamental que você se aproprie da história, como se aquela história fosse sua. Como se ela fosse sua, porque não, se você ficasse muito cheio de dedos, mas eu não posso tirar aquilo ali, etc., aí você não consegue fazer cinema. Porque o cinema, ele não é a reprodução da realidade, ele não é aquela tentativa de parecer que o trem ia sair da tela simplesmente. Ele é uma representação. A gente tem que representar as coisas para criar essa impressão de realidade. E nessas 2 horas, quer dizer, a gente vai representar 15 anos de vida ali dentro. Então é preciso a gente saber muito bem o que a gente está utilizando, o que a gente está deixando fora.